Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um estudo, né? Falando sobre a hidráulica básica. Meu nome é Paulo Santos. Então, pessoal, para começar, eu sempre gosto de deixar um minuto aqui para a gente falar um pouquinho sobre alguns cuidados relacionados à segurança, principalmente na execução das atividades. E eu trouxe um tema aqui que, no caso, é o cuidado com as mãos. A gente precisa realizar nossas atividades, mas de forma segura, garantir que não venha acontecer nenhum tipo de incidente ao realizar qualquer tipo de manutenção. Então, pessoal, eu trouxe aqui uns pontos para a gente estar fazendo uma análise junto, né? Então, o que eu devo fazer para garantir que não vai acontecer nenhum acidente envolvendo as mãos? É necessário realizar todas as análises de risco antes de executar qualquer tipo de atividade, né? Então, aonde que eu estou colocando as minhas mãos? Se eu não estou deixando a minha mão numa linha de tiro, o que é essa linha de tiro? É uma ferramenta capaz de imprensar a minha mão ou sofrer uma batida contra. Então, pessoal, é importante fazer toda essa análise, né? Onde que eu estou colocando a minha mão, se ela não está exposta a um risco de queimadura, a um risco de prensagem, a um risco de esmagamento, né? Ou até mesmo o risco de perder aí um membro, né? No caso, um dedo, né? Ou até a perda da própria mão, tá? Então, eu acredito que é importante a gente tirar esse momento aqui para poder ressaltar a importância de realizar todas as análises, né, de risco na qual estou envolvendo as minhas mãos ao realizar qualquer tipo de intervenção mecânica, certo? E depois que eu conhecer esse risco, pessoal, eu preciso proteger as minhas mãos, né? Então, como que eu posso fazer para garantir que as minhas mãos estejam protegidas, né? Primeiramente, é não deixar exposto a nenhum risco. E depois disso, pessoal, é utilizar, né, os EPIs aí, né, principalmente luvas, de acordo com a atividade que eu estou realizando para garantir que não venha acontecer nenhum tipo de ocorrência, né? Se tem o risco de corte, eu tenho que utilizar uma luva anticorte, né? Então, se eu estou mexendo com material, com algum produto químico, eu tenho que garantir que essa luva vai proteger as minhas mãos, né, a esse reagentes aí de produtos químicos, tá? Então, aqui, pessoal, finalizando já essa questão aqui, a importância da gente cuidar das nossas mãos, certo? Só assim a gente vai conseguir realizar, né, todos os nossos sonhos. A gente precisa voltar para casa inteiro, né? Voltar para nossa família, voltar para os nossos filhos, filhas, né? Então a gente precisa cuidar da nossa integridade física, certo? Então vamos lá, pessoal. Hoje, aqui na aula 2, a gente vai rever alguns conceitos na, que fazem parte da hidráulica e é importante a gente conhecer esses conceitos básicos. Para quê, pessoal? Para ir consolidando o nosso conhecimento. A gente vai conhecendo, né, toda essa parte de conceito básico para ir fortalecendo o nosso conhecimento teórico, que mais à frente a gente vai conseguindo, né, similar a parte teórica com a prática para quem já está atuando aí no mercado de manutenção, certo? Então, por isso que é importante a gente conhecer esses conceitos básicos aqui, certo?
Aí, pessoal, para compreendermos a hidráulica e suas aplicações, é necessário o conhecimento básico de alguns conceitos físicos, tais como a força, a resistência, a energia, né? E tem outros, né, pessoal? Mas nesse primeiro momento, na aula 2 aqui, a gente vai estar revendo esse conceito de força, conceito de resistência e energia. Para quê, pessoal? Para a gente começar a entender como que é o funcionamento de um sistema hidráulico, né? Então, toda a parte conceitual é importante a gente parar um pouquinho, né, se dedicar um pouquinho a buscar esse conhecimento, para a gente poder entender como ele é aplicado na hidráulica. A força, pessoal, vamos falar um pouquinho, né, sobre essa parte da física que é importante a gente conhecer, tá? A força é qualquer influência capaz de produzir uma alteração no movimento de um corpo. Temos como a unidade de medida, né, no sistema internacional, é o Newton. Então, né, resumindo em outras palavras, o que é a força, pessoal? É tudo aquilo que a gente, né, precisa realizar, quando a gente precisa realizar algum movimento, por exemplo, a gente faz, né, o uso da força. Aqui, ó, trouxe um exemplo, né, a força aplicada. Aqui, ó, deixa eu pegar a caneta. Aqui nós temos um carrinho, né, que ele precisa ser movimentado. Para movimentar esse carrinho, o que é necessário fazer? Tem que vir aqui e aplicar uma força para poder, né, produzir uma alteração no movimento. O carrinho que estava parado, a gente precisa movimentar ele. Como que eu faço isso? Eu preciso, né, aplicar uma força ali. No caso aqui, uma força aplicada, né? A pessoa vem aqui, aplica uma força sobre o carrinho e ele começa a se movimentar, certo? Qual que é a unidade de medida? Né? A gente sempre baseia no sistema internacional, então a unidade de medida da força é o Newton, certo? Falando sobre a resistência, pessoal, né? O que vem a ser a resistência? É a força que pode parar ou retardar o movimento de um corpo, tá? Se a gente pegar que nem o carrinho, né? No slide anterior, a gente tinha um carrinho parado que a gente precisava colocar ele em movimento, certo? E eu precisava aplicar uma certa força para poder fazer esse carrinho deslocar. Então, mas eu tenho uma resistência, né? O que faz o carrinho ficar parado, né? É uma resistência, certo? Aí eu preciso vencer essa resistência para poder colocar o carrinho em movimento. Então, eu tenho a minha força tem que ser maior do que essa resistência, certo? E aqui, pessoal, temos, né, algum exemplo de resistência. O atrito, né, a resistência por atrito e pela inércia, tá? A gente vai estar vendo mais detalhadamente. O atrito como a resistência, certo? A resistência por atrito ocorre sempre que dois objetos estejam em contato e que as suas superfícies se movam uma contra a outra. Aqui, pessoal, nós temos um exemplo de uma caixa sobre uma mesa, certo? Que está parada, né? Vamos considerar que a caixa está parada e a gente precisa movimentar essa caixa sobre a mesa. Então, eu preciso, para realizar esse movimento, eu preciso aplicar uma força, né? A partir do momento que eu começo a aplicar uma força, eu começo a vencer, né, a força de atrito, porque a caixa está parada em cima da mesa devido ao atrito que não deixa ela movimentar, certo? E a olho nu, pessoal,
né, às vezes a gente não consegue, né, visualizar as interferências que tem sobre, né, entre a caixa e a mesa, né? A superfície da mesa, né, a olho nu a gente não consegue, né, não consegue enxergar, vamos falar assim, né? Mas ela tem umas imperfeições, né? Algumas ranhuras, né, com picos e vales que, né, quando a caixa é colocada sobre a mesa e na própria superfície da caixa também tem essas interferências, né, essa resistência, que aí impedem, né, da caixa se movimentar, tá? Então, eu tenho que aplicar uma força maior do que o atrito, para quê? Para que essa caixa comece a se movimentar, certo? Então, de forma simples, né, para a gente começar a entender um pouquinho sobre a resistência, né? Então, a resistência ela se dá também pelo atrito, certo? Aí, pessoal, aqui mais para frente, tá? No decorrer do nosso estudo aqui, a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre essas, vamos falar assim, esses tipos de atrito, quais são os tipos de atrito existentes. E no nosso caso aqui, como o nosso tema de estudo é hidráulica, a gente vai aprofundar mais sobre, mais focado a esse tema, tá? E aqui, pessoal, temos também, né, a inércia como uma resistência. O que seria a inércia, pessoal? A inércia é a relutância de um corpo em aceitar uma alteração no seu movimento. Vamos lá. A inércia está diretamente relacionada à quantidade de matéria no corpo. Quanto maior a massa ou a matéria do corpo, mais pesado este é. Consequentemente, mais difícil de mover. Então, vamos entender aqui o que seria essa inércia aqui como resistência. No slide anterior, pessoal, a gente tinha uma caixa sobre a mesa, né, que nem tem aqui, mas lá a gente não estava considerando o peso da caixa, né? Então, para me movimentar essa caixa, eu tenho que aplicar uma força, né, para poder deslocar essa caixa e movimentar ela. Só que, né, entre a caixa e a mesa, né, a superfície da caixa e a superfície da mesa está em contato, né, eu tenho aqui a força de atrito, certo? E, além disso, pessoal, eu tenho o peso, né? Quanto maior esse peso aqui, né, maior é a força que é necessário aplicar para poder realizar esse movimento, certo? Então, aqui na parte da inércia, já começa a entrar a questão do peso, né? Quanto maior o peso, maior será a força necessária aplicada para poder vencer a força de atrito e com isso a caixa começa a se movimentar, certo? Então quando a gente começar a avançar um pouquinho mais na frente e ver os conceitos aplicados em sistemas hidráulicos, a gente vai facilitando o nosso entendimento, tá, pessoal? Agora falando um pouquinho sobre a energia, né? Energia, uma força que pode causar o movimento de um corpo denominado energia, tá? A energia, a inércia como energia. A inércia, sendo a relutância de um corpo a uma alteração no seu movimento, pode também ser energia. Aí aqui, pessoal, né, a gente já começa a ter uma visão um pouquinho mais ampliada, certo? Aqui, ó, nessa imagem, né, eu tenho uma bola de madeira, né, uma esfera de madeira e uma esfera de chumbo, certo? Então, o que acontece aqui, ó?
Um corpo em movimento exibe uma relutância ao ser parada e pode assim bater em outro corpo e causar o seu movimento. Como uma bola de madeira e outra de chumbo, movendo-se na mesma velocidade, a bola de chumbo exibe uma inércia maior, né? Por quê, pessoal? Porque a bola de chumbo, ela contém mais matéria, né? Ela é mais pesada do que, né, a bola de madeira. Então, por isso ela tem uma inércia maior, né? Dificultando o quê? É mais difícil a gente parar essa bola de chumbo do que a bola de madeira. Para parar a bola de chumbo, a gente vai precisar de uma energia um pouco maior, certo? Então, aqui a gente já começa a ver a diferença, né? Comparando o tipo de material, né? Eu tenho um material que ele tem uma densidade maior do que a outra, no caso o chumbo, né? Ele é muito mais pesado do que, comparando as mesmas dimensões, do que a madeira, certo? Então a bola de chumbo tem mais energia do que a bola de madeira, certo? Beleza, pessoal? Aqui as formas de energia, né? Algumas das formas de energia utilizadas, né? Temos a energia mecânica, a energia térmica, energia elétrica, energia luminosa, energia sonora, certo? Então, pessoal, como eu falei, né? É importante a gente agora dedicar um pouquinho a conhecer esses conceitos básicos, né? Até para ir consolidando o nosso conhecimento e facilitar o estudo também, certo? Lei da conservação de energia. A lei da conservação de energia diz que a energia não pode ser criada nem destruída. Há várias formas e tem a propriedade de passar de uma forma a outra. Por exemplo, a energia elétrica pode ser transformada em diversas outras formas, né? Aqui, ó, pessoal, no caso da energia elétrica, ela, né, pode ser transformada em energia luminosa, né, no caso de uma lâmpada, numa energia térmica, né, aqui no caso de um ferro de passar, numa energia mecânica, certo? Aqui no caso, né, de uma furadeira, e a energia sonora, no caso de um rádio aqui, certo? Então, né, conforme a lei da conservação de energia, nada se cria, né, e nem é destruído, tudo é transformado. Beleza? Falando aqui um pouquinho do estado cinético da energia, pessoal, o que é energia cinética? Né? A energia cinética é a massa vezes a velocidade elevada ao quadrado dividido por 2, certo? Aqui na imagem, pessoal, tem, né, um trem aqui que está representando essa parte da energia cinética. A energia cinética no estado cinético está em movimento. Ela causa o movimento quando toca a superfície do objeto, né? No caso aqui do trem, né, a energia está onde? Está, né, nas rodas, que está em contato com os trilhos ali e, com isso, coloca o trem em movimento, certo? É importante, né, para mais para frente a gente pode até fazer uns cálculos, né, pessoal, para poder consolidar os nossos conhecimentos aqui na parte. Vai ser importante também, tá? Mas lá na frente a gente vai estar aprofundando um pouquinho mais, principalmente nessas equações aqui, certo? O outro estado aqui é potencial da energia, né? Que é a energia potencial, que é a massa
vezes a gravidade e a altura. Quando no estado potencial, a energia está acumulada. Ela está pronta e esperando para entrar em ação, para transformar-se em energia cinética. Então, logo surge a oportunidade. Tá? O que é energia cinética? A gente viu, algo que está em movimento. Aqui, pessoal, para a gente entender, né, tem um exemplo de uma caixa d'água e de uma torneira. Tá? Por causa da elevação da água contida na torre, né, aqui na caixa d'água, é uma energia potencial. Ela tem a propriedade de escoar, né, por gravidade, através de tubulações, né, pela torneira, até chegar aqui na torneira, de uma residência, no caso, que estiver em um nível mais baixo. Né? Então, eu tenho uma caixa d'água, por gravidade, né, através de tubulações, né, eu tenho uma torneira no nível mais baixo, então, essa energia potencial, né, vai se transformar em energia cinética, certo? O estado de alteração da energia. A energia potencial tem a propriedade de se transformar em energia cinética, como a gente já comentou anteriormente. A energia cinética pode ser também transformada em energia potencial. Tá? Vamos entender como que é isso como que é feito isso. Usando o mesmo exemplo aqui da torre, da caixa d'água, né, pessoal? Né? Só que agora, por exemplo, quando a gente abre a torneira, né, e coloca um copo abaixo da torneira para segurar a água que está saindo da torneira, então eu tenho a energia potencial, que ela é transformada em energia cinética, né? E quando ela chega no copo aqui, também ela volta a ser uma energia potencial, certo? À medida que o copo vai enchendo, tá? Então, pessoal, estamos praticamente já chegando no final da aula de hoje, tá? Espero tenha, assim, que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho sobre esses conceitos básicos, tá? É importante a gente conhecer, friso aqui novamente, tá? A importância da gente conhecer, né? Ter esses conceitos básicos aí, a parte da hidráulica, até para facilitar o nosso dia a dia nas soluções de problema, para a gente começar a entender como que as coisas funcionam dentro do sistema hidráulico. É importante a gente ter esses conceitos, tá, pessoal? E como que a gente adquire esse conceito? Pessoal, infelizmente eu não conheço outra forma se não for estudando. Se a gente não parar um tempinho e ir buscar esse conhecimento, né? Infelizmente eu não conheço outra forma, tá? Eu sei que estudando, se a gente dedicar, né? Às vezes um aprende com um tempo menor, outro com um tempo mais rápido, né? Mas assim, todo mundo é capaz de aprender, certo? Então, fica aqui a minha dica aí para quem quer aprofundar nesse tema, que é principalmente quem é da área da manutenção, né? É importante ter esses conceitos, né? Para facilitar, pessoal, realmente é facilitar, entender como que as coisas funcionam, né? Nas soluções de problemas vai ficar mais fácil para a gente também começar a entender sobre isso. Então, a melhor forma é dedicar um tempinho aí para o estudo mesmo, tá? Então, mais uma vez aqui, agradeço a você que vem acompanhando aqui, né, essa série de vídeos aí. Espero ter ajudado, né, de alguma forma você, tá?
E se acaso tem alguma dúvida, tem alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários. E pessoal, aproveitar aqui, né? Eu estou dividindo essas aulas, né, em menores tempos para poder, né, assim, não ficar um vídeo muito longo, tá? Para que você possa ter um tempinho ali de estudar e realmente entender. Então, na próxima aula ainda a gente vai estar falando, tem outros temas aí na parte de conceito, né, de trabalho que a gente precisa conhecer para a gente dar sequência ao nosso estudo, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo tempo aqui e até a próxima aula aí. Tá joia, pessoal? Obrigado mais uma vez.